Olá, eu sou Isis Vargas, modelo da agência Nós Modelos Reais e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um bate-papo um pouquinho diferente, mas repleto de muita cultura. Então, Osíris Rores, gratidão, muito obrigado. Prazer foi e meu. Eu gostaria que você nos ensinasse aí sobre o palíndromo. Com prazer, com prazer. Muito bem. Palíndromo, definição de palíndromo. Eu vou falar um pouquinho olhando para você, um pouquinho olhando para cá. Perfeito. Depois vou escrever aqui no quadro também. Palíndromos são frases ou palavras que ficam rigorosamente iguais quando lidas letra por letra da direita para a esquerda. Por exemplo, eu gosto muito do nome desta loja aqui, Renner. Acho que você já deve ter comprado. Sem dúvida. E talvez não tenha percebido que se você ler ela letra por letra, do final... É verdade, da mesma coisa. É a mesma coisa. Certo. Ouro também. Não entendi. Sabão Omo. Ah, sim, sabão Omo, certo. Tem milhares, né? Mas o interessante do palíndromo é você fazer uma frase de modo que ela possa ser lida da esquerda, da direita para a esquerda, ou seja, ao contrário, e ela reproduza o mesmo teor. Por exemplo, o palíndromo em língua portuguesa mais conhecido, certo, é este aqui. Socorra-me. Tem um pouquinho longo, mas ele é muito interessante. Socorra-me subir no... Eu vou usar todo o quadro. Por favor. Ônibus em Marrocos. Marrocos é aquele país da Marrocos. Aqui. Então, se você ver logo aqui no Marrocos, socorrão-me, subir no ônibus em Marrocos. Puxa, interessante. Esse é o palíndromo em língua portuguesa mais conhecido que existe. Existem milhares de outros palíndromos. Eu mesmo devo ter criado, no meu livro, tem 309 páginas, eu devo ter criado uns 2.000, 2.500 palíndromos originais, né? Mas, a todo momento, em todos os lugares, você pode encontrar um palíndromo. Por exemplo, uma frasezinha. O galo no lago. Pronto. Aí já está o palíndromo. O galo no lago. Certo? Com o teu nome não dá para fazer palíndromo. Né? Nem com o nome do Herbert também, que é um nome muito complicado. Mas, os nomes mais simples, por exemplo, eu conheço duas pessoas cujo nome deles, e conheço mais, é Daniel. Ok. Então, o que eu posso escrever com Daniel? Eu posso escrever lei, eu posso até perguntar, lei, nada, Daniel. Está aí, ó, lei, nada, Daniel. Okay. Se você quiser falar com a palavra Daniela, é fácil também, você põe a, lei, nada, Daniela. Pronto. Certo? Então, deu um palíndromo, você fez outro. E assim você vai ter milhares, milhões de palíndromos. O palíndromos é uma técnica de escrita que em todas as línguas que são alfabéticas, línguas que são escritas através de um alfabeto, todas elas têm. Alemão, inglês, português, logicamente, espanhol, grego, hebraico, ou seja, todas as línguas
cuja escrita é através de um alfabeto, ela tem palíndromo. Por exemplo, existe um palíndromo em inglês muito interessante. É um palindromista inglês, é um palindromista americano, que ele escreve palíndromo de uma forma muito curiosa. Eu vou escrever esse palíndromo em inglês. Ele diz assim: cigar. Cigar é charuto em inglês. Cigar. Tosse it. Jogue-o. Tosse it. In a can. Numa lata. Certo. Agora eu vou botar aqui embaixo. It is so tragic. Então é cigarro. Jogue-o numa lata. Né? Ele é muito trágico. Veja aqui, ó. Cigarro. Toss it in a can. Can. It is so tragic. Interessante. Certo? Fale. Em que momento da sua vida que despertou você estudar sobre o palíndromo? Boa pergunta, boa pergunta. Eu tinha, acho que, estava em Curitiba, sou de Curitiba, né? Talvez pelo meu sotaque você já tenha reparado. E eu estava num colégio, eu tinha 13, 14, 15 anos por aí. E um colega, eu me lembro dele, mas não sei mais o nome, escreveu no quadro da escola, naquele tempo, quadro de giz, este palíndromo que eu escrevi agora há pouco: socorro ao mês, subi no ônibus em Marrocos. Ele escreveu e ficou olhando para a turma, certo? E nós não sabíamos do que se tratava. Nem o professor, era uma aula de português, nem o professor também não percebeu isso. Aí, nós, colegas, fala aí o que significa isso aqui, isso aqui. Aí ele disse: então leiam letra por letra, de trás para frente. Foi aquele socorro-me, subi no ônibus em Marrocos, que eu escrevi agora há pouco. Muito bem, este rapaz, esse menino, esse colega, ele não sabia que o nome disso era palíndromo. Ok. O professor também não sabia que o nome disto, dessa forma de escrever, era palíndromo. Ele não sabia. Muito bem. Eu tentei durante 2, 3 ou 4 semanas escrever qualquer coisa que fosse palindrômica. Não deu em nada, não deu em nada. E esse assunto ficou dormindo no meu subconsciente por uns 20 anos. Passados 20 ou 25 anos, passados 20, 25 anos, o que aconteceu? Aí já tinha informática, já tinha computador, já tinha uma opção de coisa, e eu comecei a pesquisar. E eu digo: nossa, olha aqui, olha, não sei o quê. Escrevi novamente o famoso socorro, recebi nos Marrocos, e pensei num palíndromo. Eu pensei que eu tinha escrito um palíndromo original. Mas não, escrevi isso aqui, já tinham inventado isso, certo? Missa é assim. Eu digo: agora eu sei, agora eu vou começar a escrever palíndromo, né? Ou seja, se você lê letra por letra, exatamente, missa é assim, pronto, né? Muito bem. A partir daí, aí não parei mais. Eu comecei a pesquisar, comecei a criar, lendo, às vezes lendo um livro, lendo uma revista, lendo um jornal, aparece uma palavra que você pode fazer um palíndromo. Por exemplo, eu tive a sorte de ir no programa do Jô Soares. Ok, nós assistimos a entrevista. Fantástico. Ótimo. Então, o que acontece? O nome do Jô Soares, né? O nome do Jô Soares é José Eugênio Soares. Esse é o nome civil do Jô, certo? Então, eu fiz e mostrei para ele que com os 3 nomes dele dá para fazer palíndromo. Por exemplo, aqui, és o José? Estou perguntando. És o José? Inclusive os acentos ficam nas mesmas letras.
A letra maiúscula aqui do José fica no mesmo local, é um palíndromo perfeito. Eugênio, dá. Oi, negue. Eugênio. Oi, negue. Eugênio. Ok, perfeito. E o Soares? Uma pergunta também. Será o Soares? Então, com os 3 nomes que formam o nome civil do Jô Soares, é possível fazer palíndromo. Muitos outros nomes é possível fazer palíndromo, muitos outros. Por exemplo, um exemplo bastante simples para fazer palíndromo, isso me ocorreu quando eu dei uma palestra numa sala de aula para jovens de 10 a 11 anos. E eu fiz o exemplo da palavra anilina. O exemplo da palavra anilina. Anilina. É um corante. Né? Anilina é um corante. É um corante. Né? E o menino, certo? Veio, depois que falou e tal, ele veio até mim e disse, olha, tio, né? Chamei de tio. Será que está certo isso que eu estou pensando? Ele me perguntou. Sim, me diga o que você está pensando. Olha, esse A aqui junta com este. Sim. Esse N aqui junta com este. Sim. Esse menino tinha 11 anos. Esse I aqui junta com este. E esse L aqui serve para todos. Isso aí é um algoritmo que ele, com 11 anos, criou. Certo? Isso, o pessoal que estuda TI aprende na faculdade. E ele veio até mim e me disse, está certo isso? Eu digo, está super certo, continue assim. Então você percebe que para as crianças, para jovens, né, para nós, humanos, não há não há nada no DNA que nos diga que nós devemos ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não. E já em várias ocasiões, eu fazendo essa demonstração de palíndromos para crianças que logicamente que são alfabetizadas, sim, certo? Elas conseguem escrever facilmente o nome delas de trás para frente. Por exemplo, olha lá, deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui está melhor. As crianças recém-alfabetizadas, por exemplo, elas conseguem fazer S-O-L-A-N-G-E, Solange. Elas conseguem fazer isso facilmente, porque isso eu já tive essa experiência com palestras, com demonstrações de palíndromos, certo? Até mesmo em livrarias, né? Que eu levava o meu quadrinho branco lá e tal e fazia. E as crianças vinham perguntar o que era palíndromo. Né? Eu escrevia palíndromo assim, e elas, deixa eu ver se eu consigo escrever então o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Maria. Elas faziam exatamente isso aqui. Escreviam de trás para frente, da direita para a esquerda. Então não há no DNA humano nada que determine que você deva escrever da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, a língua árabe. O árabe é escrito da direita para a esquerda. Sim. O hebraico também. Eu quase fui alfabetizado em hebraico, certo? O hebraico se escreve da direita para a esquerda, e o árabe também. Só que as letras hebraico, do alfabeto hebraico e do alfabeto árabe foram criadas para serem escritas da direita para a esquerda. Certo? Então a leitura, a escrita fica fácil. Aquela história de Leonardo da Vinci, que ele escrevia da direita para a esquerda, isso aí é balela, porque qualquer pessoa, certo, que lê
qualquer coisa que aparece estranho, vai perceber que está escrito da direita para a esquerda. Ou então é só botar um espelho, botar essa escrita na frente do espelho, o espelho vai reverter isso aí e vai escrever. Leonardo da Vinci provavelmente escrevia em latim ou italiano, com o alfabeto latino. O alfabeto latino não foi criado, as letras do alfabeto latino não foram criadas para serem escritas da direita para a esquerda. Foram criadas para serem escritas da esquerda para a direita, principalmente as letras minúsculas, né? Então, essa história de que você reverte as coisas e que você pode enxergar as coisas no sistema espelho, né, é natural. Eu mesmo estou terminando, já terminei um livro. É um livro sobre palíndromos para o público juvenil. Esse livro vai ter ilustrações, certo? E em muitos momentos do livro, eu sugiro que o leitor coloque o livro na frente do espelho para ele ver como é que fica. Entendi. Certo? Então, por exemplo, bom, existe muita coisa, por exemplo, eu cito nesse livro, inclusive, a palavra jardim. A palavra jardim. A palavra jardim dá para você ler ou escrever da direita para a esquerda? Dá, certo? Só que midragem não é nada. Midragem não significa nada, certo? É meramente ler uma palavra qualquer da direita para a esquerda. Não significa nada, né? Agora, quando você consegue escrever uma frase, isso é bastante interessante, que ela pode ser lida, que ela é lida da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda, mas diferente, aí sim fica interessante. Por exemplo, a pergunta é a Cida. Cida é apelido de Aparecida, né? É a Cida sádica? Isso é uma pergunta. Tá. É a Cida sádica? Muito bem. A resposta: a Cida sádica é a resposta. Então você tem duas frases, uma normal e outra palindrômica, com o detalhe que uma é resposta à outra, né? Ok. Então, isso é uma característica também dos palíndromos, né? Que você cria um duplo palíndromo. Muito bem. Qual é a primeira referência que se tem sobre os palíndromos? Certo? A primeira referência que se tem sobre os palíndromos é de Sócrates de Maronea. Sócrates de Maronea, isso no terceiro século antes de Cristo, não sei, mas Sócrates de Maronea, onde ele era um poeta satírico que escrevia palíndromos para criticar o rei. Bom, até que o rei descobriu isto, que ele escrevia palíndromos que, lendo de trás para frente, era uma crítica ao rei, até que o rei ficou sabendo e aí mandou matar o Sócrates de Maronea. Embora Sócrates de Maronea seja conhecido como a primeira referência aos palíndromos, dele, de Sócrates de Maronea, não existe nenhum palíndromo. Não existe nenhum palíndromo. Certo? Então, o que acontece? Qual é uma bela referência aos palíndromos? Foi encontrado em Pompeia. Pompeia foi aquela cidade perto do vulcão do Vesúvio, que foi, numa erupção do Vesúvio no ano 79, ela foi aniquilada. E lá foi encontrada uma pedra, certo? Uma pedra que é muito interessante. Ela diz o seguinte: Arepo, tenet, opera, rotas. Não é isso aqui não. Não é Sator, isso aqui
aqui, Sator, Arepo, Tenete, Ópera, Rotas. Isso, peraí, deixa eu botar aqui bem direitinho. Rotas. Isso deve ter, isso foi encontrado numa pedra, certo? Esculpido numa pedra. Muito bem. Dizem que isso aqui é latim, uma corruptela de latim, certo? A tradução não existe uma tradução exata. Mas o interessante é que isso aqui transformou-se no chamado quadrado mágico. Ou seja, em qualquer sentido que você leia, fica a mesma coisa. Por exemplo, Sator, Arepo, Tenete, Ópera, Rotas. Então aqui, ó, trás para frente. Sator, Arepo, Tenete, Ópera, Rotas. Sator, Arepo, Tenete, Ópera, Rotas. Sator, Arepo, Tenete, Ópera, Rotas. Certo? Então isto é chamado quadrado mágico. É a primeira referência escrita que se tem a respeito de palíndromo. Tá? Ano 79 da era cristã em Pompeia. E aí não parou, não se parou mais, né? Não se parou mais. Então, o palíndromo basicamente é isto, é você ter aquela sensibilidade para você escrever uma frase ou um texto que, lido ao contrário, seja a mesma coisa. Por exemplo, eu não sei como é que está o nosso tempo aqui. Estamos no finalzinho. Tá? Então, vamos só fechar aqui com uma chave de ouro. A palavra, eu gosto muito da palavra reverta. Né? Reverta. Reverta. Se você for ler a palavra reverta, da direita para a esquerda, dá atrever. Então, se você escrever reverta, atrever, ou atrever, reverta, certo? Fica muito interessante. É ou não é? Verdade, certo? verdade. E aí você tem muita coisa. Por exemplo, mais uma coisa só, a palavra Ayrton. Né? Sim. Eu conheço algumas pessoas cujo nome é Ayrton. E aqui em São Paulo, nós temos o Trianon. Ok, o parque, né? Isso. Tá. Então, olha que bacana que dá para fazer. Ó. No Trianon. Ayrton. No Trianon, Ayrton. Interessante. Certo? Tá. Então isso aí pode ser feito uma história, alguma coisa assim e tal, né? E tem muita outra coisa. Eu faço até uma brincadeira com aquela passagem bíblica. O Cristo, depois, na quinta-feira, depois da ceia, ele chega para Pedro e mais dois, e diz para Pedro, me acompanhe, que eu vou ali no Getsemane e vou orar. Pedro o acompanha. Aí o Cristo sobe lá no jardim, no Getsemane, da hora, pai, faça de mim esse caso, e quando volta, o que o Cristo vê? Ele vê Pedro e os outros dois dormindo. E o que o Cristo fala para Pedro? O Cristo tinha intimidade com Pedro. Sim, exatamente. Ele falou para Pedro, acorde, Pedroca. Ou seja, até o Cristo era palindromista. Acorde, Pedroca. Certo? Perfeito. E aí, se você pode falar sobre E palíndromo. você escreveu um livro sobre palíndromo ou vai você escrever? Não, eu escrevi já está ali. O livro está ali. Perfeito. Certo? O livro tem 309 páginas. Ele está à venda nos sites de venda a varejo, está à venda na livraria Martins Fontes. Perfeito. Está à venda também na rede de livrarias Curitiba e livrarias Catarinense. Isso, livrarias Catarinense e Estação Catarinense de Curitiba, em Curitiba e aqui em São Paulo, certo? E também, se alguns dos teus espectadores quiserem adquirir o livro, terem prazer em vendê-lo
inclusive... Vamos ao colocar contrário. o teu contato aqui. Ok. O meu contato é também interessante. O meu... Você acha melhor escrever? Ah, sim, claro. Eu tenho um heterônimo. Aqui na conversa que você teve com aquele rapaz de Fernando Pessoa, Sim. o Fernando Pessoa tinha vários heterônimos. Eu também tenho um heterônimo que é muito interessante. É o seguinte, o meu sobrenome civil é Roriz. Esse é o meu sobrenome civil. Tá. O meu nome é Osíris. Mas, em família, e os meus amigos mais chegados, meus vizinhos, não me chamavam pelo nome. Meu pai e minha mãe nunca me chamou pelo nome. Me chamava pelo apelido, que era Ziro. Ok. Parece até japonês. E olha aí o que aconteceu. Ziro Moriz. Ou seja, eu sou palindromista que tem palíndromo até no nome. Já nasci com palíndromo. E este é o meu heterônimo palindrômico. E o meu e-mail é Boca, esse é fácil, se todo mundo vai lembrar, Boca da Cobra. Tudo junto. Tá. @gmail.com. Ok, perfeito. Certo? Tá. Isso aqui veio de um nome para um bar, que eu inventei o nome. O nome do bar é Bar Boca da Cobra. Ok. Tá. Se você bota um B aqui, fica Bar Boca da Cobra. Interessante isso. Muito Parabéns. interessante. Parabéns, meu amigo. Fiquei muito Obrigado. feliz aí. Opa, que que bom, você a veio cidade aqui. foi minha. E aí a gente aprendeu bastante esse seu palíndromo. Ah, tudo bem. Querendo me chamar mais vezes, é só Sim. chamar e vir aqui. Internautas, os agradecimentos então a esse estudioso em palíndromo, Osíris Roriz. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.